E na frente daqueles homens, uma estrela. É o que nós estamos lendo nessa noite. Aleluia, a estrela d'alva. A estrela da alva, né? Disse que a palavra, ela está diante de nós. Nós estamos cada dia procurando a nossa perfeição diante de Deus. Aleluia. Que Deus possa abençoar cada um de nós nessa noite. E que essa estrela possa brilhar a nossa vida. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós estamos dependentes dessa luz para dar a nós a definição, o que nós podemos fazer e o que nós não podemos fazer. Essa luz é que ilumina o nosso espaço dia e noite. É o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Deus abençoe. Eu passo a palavra à nossa divina em nome de Jesus. Meus irmãos, glória a Deus, é bom estar na presença do Senhor, amém? Glória a Deus. Nós vamos estar falando sobre andar com Deus, amém? Glória a Deus, amém? Vamos ficar em pé para a gente poder lermos lá em Gênesis capítulo 5, verso 22, Gênesis capítulo 5, versículo 22, vou estar falando sobre andar com Deus hoje, e provavelmente no próximo domingo vou estar falando como andar com Jesus. Glória a Deus. Gênesis capítulo 5, verso 22, lemos assim. Todos acharam? O primeiro livro da Bíblia. Andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém. Viveu 300 anos, teve filhos e filhas. Sentai-vos, irmão, no final estaremos orando. Que o Senhor te abençoe rica e poderosamente nessa noite. Olha só, irmãos. Minha mãe me dizia, irmãos, assim, provavelmente sua mãe também disse isso, mesmo naquela época. Diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és. É? Já ouviu isso já? De algum parente, pai, mãe? Essa é uma frase poderosa, essa é uma expressão muito poderosa. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 33, o apóstolo Paulo diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E a Bíblia King James traz a versão mais aproximada do original, que diz que as más companhias corrompem os bons costumes, né? Então, irmãos, entende-se por andar o quê? O que é andar? Caminhar, percorrer um caminho, né? A gente está andando com alguém, eu estou caminhando com ele, estou percorrendo o caminho com ele. Amém? Glória a Deus. E assim sendo, irmão, todos nós, acho que a maioria aqui, procurando acompanhar. Mesmo porque a Bíblia diz, é melhor que vocês sejam dois. Tem melhor paga o seu trabalho. Se um cair do outro, o levanta. Esse texto não está falando sobre casamento. Está falando que geralmente andar de 2 a 2 é mais seguro, né? Então, irmãos, ninguém, a maioria não gosta de andar sozinho. Poucas pessoas gostam de andar sozinho. Todos nós desejamos de alguma forma a companhia de alguém, não é não? Compartilhar a vida com alguém. E feliz aquele que encontra alguém que possa compartilhar a sua vida. Como escolhermos aqueles com quem a gente quer andar? Amor, amizade, o que mais? Afinidade, simpatia, empatia, né? Interesses mútuos. Eu vou andar com quem tem interesse, naquilo que eu tenho interesse.
Não é não? Quem gosta de futebol, geralmente só anda com quem gosta de futebol. Está no meio de alguém que entende de futebol, você quer acabar com a conversa, conta a história de Davi, começa a falar da Bíblia, acabou o negócio. Acabou. Você lembra do pai de Davi? Acabou, não vai saber quem é o pai de Davi. Bem? Então, irmãos, o assunto hoje vamos falar como andar com Deus. O que nos move quando a gente busca parceiros para andarmos com a gente? Na minha juventude, eu tinha amigos que andavam comigo. Na sua juventude você tinha também. Tinha ou não tinha? Muitos desses amigos te levou para o bom caminho. Muitos deles te levaram para o mau caminho. Muitos deles te influenciaram positivamente. Muitos desses amigos seus te fizeram fazer coisas que talvez você não gostaria de ter feito. A grande questão é: será que é desejo maior de Deus que eu ande com Ele, ou é meu desejo de andar com Deus? Né? É um desejo mais nosso? Eu quero andar com Deus. Eu quero pôr minha vida pautada na palavra. Ou é desejo de Deus que o ser humano, em todas as épocas, ande com Ele, viva uma vida santa e irrepreensível, uma vida que Ele tenha prazer em tudo aquilo que Ele vai fazer? Quem tem tomado a iniciativa? É você ou Deus? Hein? É bom a gente pensar nisso. Sabe o que Paulo diz aos Efésios, lá no capítulo 1, versículo 3? Pode acompanhar na sua Bíblia se você quiser. Efésios capítulo 1, versículo 3, lemos assim. Efésios capítulo 1, verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. Verso 4, Efésios 1, 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor. Verso 5. E nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Presta atenção. Versículo 4 de Efésios 1 fala que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Isso quer dizer que quando Deus criou Adão e Eva, quando os seres humanos se multiplicavam sobre a terra, já era plano de Deus que eu e você andássemos com Ele, que nós tivéssemos com a companhia de Deus, que nós fizéssemos parte daquele grupo que anda com Deus, porque é nós que andou com Deus. E nós vamos ver outro seu parente, descendente de Enoque, que também andou com Deus. Então, antes da fundação do mundo, Deus te escolheu. E Ele quer que você escolha Ele também. Deus te escolheu. E agora nós temos que escolher, fazer a nossa escolha. E nós não escolhemos andar com Deus pelo que Ele nos dá, pelo que Ele pode fazer por nós, é pelo que Ele já fez. Não é pelo que Ele vai fazer, não é pelas bênçãos que eu vou receber. Não é porque eu sendo fiel, Deus vai ser fiel. Não, mas é porque Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênção, diz Paulo, nas regiões celestes. Toda a sorte de bênção você tem. Pastor, então por que eu não peguei ainda, não tomei posse? Porque você não se encaixou no plano, no projeto de Deus. Você está caminhando com Deus mais ou menos. Aqui naquele crente Raimundo, está na igreja e no mundo. Uma hora você ora, outra hora você não ora. Um dia você lê a Bíblia, outro dia você não lê. Né? Então você precisa ter comunhão plena com o Senhor. Lá em Gênesis 5, 22, que nós lemos no começo, diz que Enoque andou com Deus. Depois gerou Matusalém, ele viveu 300 anos. Ele andou com Deus e viveu 300 anos. E teve filhos e filhas. Ele andou com Deus e tinha uma
teve filhos e filhas. Isso quer dizer que ele relacionou com a sua esposa, com seus filhos, com os amigos dos seus filhos, com os colegas dos seus filhos, com os parentes, com os vizinhos, mas andava com Deus e andava com a sua família. O povo hoje quer andar com Deus, mas quer se isolar do mundo. E aí você não anda com Deus, que você está com medo de se contaminar. Servo de Deus tem que saber, não importa por onde eu vou, não importa que as pessoas do meu lado falem, eu ainda sou servo de Deus. Não importa se eles estão na prostituição, não importa se eles estão na droga, seja lá o que for, eu sou servo de Deus. Esse aqui é a grande questão. E tem hora que eu não posso pregar, tem hora que eu não devo pregar para ninguém, tem hora que o meu testemunho, a minha vida tem que ser uma pregação. É o que o apóstolo Pedro fala em 1 Pedro 2. Naquilo que ele fala mal de vós, como malfeitores, olhando o vosso reto proceder, glorifiquem a Deus. Verso 24 de Gênesis 5. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus tomou para si. A gente imagina só, nós vamos pensar só um pouquinho. Como é que é você estar andando com Deus, ter tão comunhão com Deus, uma íntima comunhão com Deus, que Deus fala, esse é tão íntimo comigo que eu não vou deixar ele morrer. Ele não vai enviar a morte que eu peguei para mim. Ele vai estar comigo. Como é que é esse tipo de comunhão, Brasil? Como é que tem uma comunhão tão profunda com Deus? Maior do que Adão e Eva, sabia? Adão e Eva falavam, ouviam a voz de Deus todo dia. Enoque, não sei se ouvia, mas ele tinha tanta comunhão com Deus, tinha tanto amor a Deus, aos princípios que lhe foi passado, que Deus o tomou para si. Já pensou, irmãos? A igreja vai acontecer isso. Aqueles que caminharem com o Senhor, aqueles que se acharem dignos de caminhar com o Senhor, aqueles que viveram uma vida na presença de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4. No abrir e fechar de olhos, tudo isso acontecerá. Os vivos serão, os mortos serão ressuscitados, os vivos transformados, e todos nós subiremos para sempre estarmos juntos com o Senhor. E Paulo diz, consolar-nos aos outros com essas palavras. Consolo para o crente é saber, um dia eu vou estar no céu, um dia eu vou morar no céu. A luta está ferrada, a luta está travada, mas eu preciso crer em Romanos 8,18. Eu tenho por certo que as lutas do tempo presente, aquilo que eu passo, aquilo que eu vivo, não pode ser comparado com a glória que está revelada naquele dia para aqueles que não receberam. Eu não posso desistir disso, não dá. Ande com Deus, irmãos. Anda com o Senhor. Noé, descendente de Enoque, depois de muitos anos, na Gênesis capítulo 6, eu vou ler alguns versos para não perder muito tempo. Gênesis 6,5, lemos assim: o apóstolo Pedro faz uma correlação dos dias de Noé com o dia da vida de Cristo. Olha só se está parecendo com hoje. Gênesis 6,5. Viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Será que está assim hoje? Verso 6. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, pesou-lhe em seu coração. Esse termo que arrependeu-se é força de expressão, tá? Que Deus não se arrepende. Quem arrepende é o ser humano. Para o homem entender, olha, eu fiquei todo chateado por eu ter criado o homem, por assim dizer. Verso 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Verso 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus, que nem Enoque, que também andou com Deus. Só que a tarefa de Noé foi um pouquinho mais dura que a de Enoque. Enoque foi arrebatado, foi morar com o pai. Maravilha.
Noé, para morar com o pai, teve que fazer uma arca. Verso 11: a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, encheu-se a terra de violência. Sabe que tem violência hoje? E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido, e o seu caminho sobre a terra. Andar com Deus, irmãos, como nós vemos esses textos aqui de Gênesis capítulo 6, é andar em integridade, é levar uma vida íntegra diante de Deus. Ser justo e íntegro é viver uma vida de integridade e não aceitar os erros desse mundo como sendo normais. Eu estava falando ontem, estava conversando eu, Micael e algumas pessoas que estavam no Marmitex ali, no restaurante, e falar da dificuldade das normas e regras da nossa igreja da República. Que o pastor, se eu quiser ser candidato, eu devo renunciar ao meu cargo, entregar minha credencial, ser um membro de banco para não ser candidato. Por quê? Porque na hora de votar, eu como cidadão, eu tenho que votar o que é melhor para a minha população, independentemente daquilo que eu creio. O político que está lá tem que votar de acordo com a vontade, com aquilo que é melhor para a população, não de acordo com a sua fé. Mas como filho de Deus, a minha fé vai na frente. Tem coisa que eu não gosto, tem coisa que eu até gosto, mas eu não vou, porque Deus diz isso é errado. Porque a palavra de Deus diz errado. Então o servo de Deus, a tua palavra tem que ser sim, sim, não, não. Por isso que é muito difícil conciliar as duas coisas. A terra estava corrompida totalmente, mas Noé não se deixou corromper. Olha só, o texto que nós lemos aqui diz que a terra estava tão corrompida. Olha só, versículo 5, que os pensamentos do homem eram continuamente maus, mas o de Noé não era. Eu vi um psicólogo falando: se você ficar meia hora perto de alguém só reclamando, e de pessoas que, digamos que você assistir meia hora do noticiário só crime e tragédia, você vai ter que ter 4 ou 5 horas de absoluta coisas boas para limpar aquilo da sua mente. Fica perto de uma pessoa 4 ou 5 horas, meia hora só reclamando, maldizendo, é 5 horas que você tem que estar de joelho, clamando, jejuando, para você conseguir limpar a sua mente. A terra estava tão corrompida, mas Noé não se corrompeu. Noé não se corrompeu, não. Noé achou graça diante de Deus. O pensamento de Noé era um pensamento bom. Ele olhava para a sua família, ele olhava para a população e falava: não, mas Deus é bom, Deus vai nos abençoar, vamos continuar servindo ao Senhor, vamos continuar andando retamente, honestamente, vamos continuar comprando e pagando, vamos continuar cumprindo com os nossos deveres de cidadão. Lá mais na frente, já no Novo Testamento, em Filipenses capítulo 2, estamos quase chegando no final, Paulo nos ensina como nos tornarmos cada vez mais próximos de Deus. Como eu faço os meus caminhos se parecer mais com os caminhos de Deus. Filipenses 2:12. De sorte que, meus amados, diz Paulo, Filipenses 2:12, assim como obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem opera em vós, tanto o querer como o efetuar ou realizar, segundo a sua boa vontade. É Deus que opera em você, tanto querer como realizar. Espírito Santo entra em sua vida e vai moldando o seu querer, para que você passe a desejar as coisas do céu, para que você passe a desejar as coisas espirituais, para que você consiga efetuar essas coisas de acordo com a vontade
14. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrupta e perversa. Você é filho de Deus, no meio de uma geração corrupta e perversa, verso 15. Entre o qual resplandeceis como astros do mundo, aquela estrela que o irmão Jaci falou. Você tem que ser o sol lá no seu trabalho, você tem que ser a luz lá no seu trabalho, você tem que dar luz, você é luzeiro, você é luz, você leva vida, porque você leva uma vida irrepreensível. Verso 16, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter morrido e nem trabalhado. Resumidamente, o que vamos entender aqui? Veja bem, se a gente viver os ensinamentos do apóstolo Paulo aos Filipenses, com certeza vamos demonstrar Deus no nosso caminhar. Por onde você passar, você vai deixar rastro de bem. Marcos 16. Esses sinais vão acompanhar aqueles que creem. Então, quando o servo de Deus passa, aonde ele passa, fica o rastro, fica os sinais, fica os milagres, fica o rastro. Se não houver milagre, fica o rastro de uma pessoa que, primeiramente, Deus é quem opera em nós, tanto querer como realizar. Não é porque você é bom, não é porque você é melhor do que o seu irmão, do que o seu parente, não é porque você é melhor do que aquele que está no pecado, daquele que não aceitou Jesus. Não é não, é porque o Espírito Santo te dá força para você dizer não para o pecado. É porque o Espírito Santo te dá força para você dizer não para a prostituição. E você não vai trair a sua esposa, trair a sua família, porque o Espírito Santo está em você. É porque o Espírito que efetua em você o que é bom. Olha, e Paulo nos diz ainda uma coisa que é muito séria. Versículo 14: faça tudo sem murmuração nem contenda. Contenda, você não pode murmurar. Para com a murmuração. Não dá para andar com Deus e andar reclamando. Não dá. Ah, mas Deus é rico, Deus é dono do olho da prata, por que eu vivo nessa miséria? Porque nós, às vezes, tempo que você tinha para estudar, você não estudou. Tempo que você tinha para se dedicar, você não se dedicou. Ah, se eu orar, jejuar, consagrar, vai cair no céu? Não vai, não vai. Deus vai abrir uma porta e você vai trabalhar e conquistar. Em casos extremos, Deus manda, porque Deus é tudo pode. Terceira coisa, viva a palavra. Olha só, retendo a palavra na vida. Retém a palavra no seu coração. Se apega com a palavra. Quer andar com Deus, se apegue com a palavra. Sabe o que Deus falou lá em Gênesis 17, versículo 1 e 2? Deus chama Abraão. Olha só. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Amém? Anda na minha presença e ser perfeito. Eu estava pesquisando aqui, Dale Moody foi um dos grandes pregadores do século XIX, dos séculos passados. Ele, um grande evangelista, e ele sobre esse tema, anda na minha presença e ser perfeito. Ele diz assim: olha, um Deus assim, palavra de Dale Moody, um Deus assim podia fazer tais exigências. Andando com Deus é o que se lê na narrativa de Enoque. Agora, Abraão recebeu a ordem de tornar sua vida diária, seus pensamentos, palavras e atos diante de Deus inteiramente agradável ao olho daquele que tudo vê. O hebraico temim, quer dizer perfeito, tem o sentido de imaculado, mas vai além desse sentido ao sugerir um todo completo, cada setor preenchido completamente.
Deus quer que cada setor da sua vida se preencha com a palavra de Deus, com a perfeição. Eu poderia resumir esse texto aqui, anda na minha presença e ser perfeito, apenas com um versículo da Escritura, só um. 1 Coríntios 10:31. Não tem outro. O que diz 1 Coríntios 10:31? Quer comais ou bebais, passar qualquer coisa, fazer tudo para a glória do Senhor. Colossenses 3:17. Tudo que eu fizer em palavras ou ação, eu faço para a glória de Deus. Então, se eu estou comendo, bebendo ou trabalhando, tudo eu devo fazer como se eu estivesse fazendo para o Senhor. Lá no seu trabalho, você não vai fazer o melhor, não é porque o patrão te paga bem, é porque você está fazendo o que lá você é servo de Deus. Você está dando o seu melhor. Deus quer cada setor da sua vida em harmonias com Ele. Porque assim como Deus falou de Davi, achei a Davi homem segundo o meu coração, está em Atos 13:22, Ele quer também que você seja um homem segundo o coração de Deus. Deus quer que você possa andar com Ele sem o que temer. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque sei que tu estás comigo, Salmo 23. Porque eu sei que a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu sei que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E eu sei que eu vou habitar na casa do Senhor para todo sempre. Isso é para quem anda com Deus, irmãos. Lembra quando Davi diz lá no Salmo 27, versículo 10? Se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, eu tenho certeza absoluta que o meu Deus não me abandona. Isso é para quem anda com Deus, irmão. Isso não é para quem congrega, isso não é para quem ora de vez em quando, isso é para quem tem prazer em andar com o Senhor. E por final, Salmo 116, verso 9. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu vou andar na presença do Senhor, no meio dessa geração corrupta e incrédula. Eu vou andar com Deus. Deus quer um relacionamento com você. Deus quer que você tenha prazer na sua companhia. Você tem que entender, solidão não pode fazer parte da vida do cristão, porque o Senhor está conosco. O nosso Deus está sempre conosco. Você já leu Isaías 49? Eis que na palma da minha mão escrevi o teu nome. Esse texto aqui fala no Velho Testamento, tá? Então você pega Hebreus 13, versículo 5. Eis que eu tenho dito, de maneira nenhuma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Deus não te abandona nunca. Será que Elias, quando estava lá naquele ribeiro, Moraci, comendo pão e carne que os corvos traziam, eu não sei se o corvo passava numa churrascaria e pegava a tostadinha e levava para ele. Se era um pãozinho de água, como muitos gostam. Será que era? Não era, irmãos. Eu não sei como era, mas eu tenho certeza que não era uma carne e um pãozinho quentinho e novinho. Será que Elias achou que Deus abandonou ele? Quando ele foi para a casa da viúva e viu ali uma miséria tremenda, quando viu o filho dela morrendo, irmãos, eu preciso entender que Deus está do nosso lado e eu preciso crer nele. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Vamos ficar em pé, vamos louvar o Senhor. Agora nós estaremos estudando a palavra, estaremos